Então a gente vai falar hoje de um dos filmes mais aguardados do ano. É a última produção da Marvel, inclusive desse ano, nos cinemas. Eu estou falando de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Pois é, né? Finalmente, a última produção da Marvel de 2021 acabou de estrear nos cinemas. Homem-Aranha Sem Volta para Casa já está entre nós. Ele que, como eu disse, é com certeza um dos filmes mais aguardados de 2021 por boa parte da população mundial. Prova disso é que no dia que começou a pré-venda dos ingressos, o site caiu, filas enormes, briga em fila, mas enfim, tá dando tudo certo e quem está querendo assistir o filme já está podendo desfrutar. O filme está fazendo bastante sucesso e hoje a gente vai falar aqui no canal, eu já vou logo dizendo com bastante spoiler. Eu vou fazer uma crítica hoje com spoiler. Não tem como você falar sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa e não falar com spoiler. Então, se você não assistiu o filme, por favor, se retire do vídeo, ou se você não se incomoda com spoiler, permaneça no vídeo, mas saiba que hoje a gente vai estar falando aqui com spoiler. Eu estava bastante preocupado, né, com que tudo que estava saindo sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Estava com medo de ser um filme confuso. Estava com medo também de, mais uma vez, o protagonismo do Tom Holland, né, porque ele é a estrela do filme, então ele é que tem que ser o protagonista. Estava com medo de, mais uma vez, alguém pegar esse protagonismo, como foi, por exemplo, o caso do Mistério no último filme, né? Eu já vou logo dizendo aqui, né, vamos logo botar os pingos nos is, que eu gostei muito de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Parece que os diretores, os roteiristas, escutaram o que mais as pessoas, os fãs da Marvel, estavam reclamando sobre o Homem-Aranha do Tom Holland e começaram a consertar esses erros, né? A gente vai discutir aqui isso. Por exemplo, né? Uma das coisas que as pessoas mais reclamavam era o fato de que o Tom Holland, nos filmes, ele acaba não tendo protagonismo, né? Afinal de contas, é o filme do Homem-Aranha, e ele é o Homem-Aranha, então deveria ser o protagonista, né? Em De Volta para Casa, por exemplo, a gente tem o protagonismo de quem? Do Tony Stark. Em Longe de Casa, a gente tem o protagonismo de quem? Do Mistério. Aqui, em Sem Volta para Casa, eu fiquei preocupado com isso, principalmente quando eu vi que o Doutor Estranho estaria no filme, e também outros rumores de outros personagens que estariam no filme. Eu fiquei preocupado que esses outros personagens, que o Doutor Estranho pudesse tirar o protagonismo do Tom Holland, mas isso, graças a Deus, não aconteceu. Aliás, esse filme, minha gente, ele vai servir como uma virada para o personagem, né? Meio que um novo começo para o personagem. Os roteiristas, eu acho que vão consertar certas coisas do personagem daqui para frente, e a gente vai ver isso nos próximos filmes em que o Tom Holland ele for participar com o Peter Parker. A gente vai ter o que no final do filme, né? Um Peter Parker, um Homem-Aranha mais independente, sem mentores, um Homem-Aranha que atingiu o fundo do poço e que está na Rua da Amargura vivendo de aluguel. Porque, como eu disse, esse Peter Parker aqui do MCU, ele foi agraciado, né, com a tutela do Homem de Ferro, né, do Tony Stark, um dos homens mais ricos e poderosos do MCU, e com isso veio toda a sua tecnologia, toda a facilidade que isso podia trazer. E agora, finalmente, a gente vai ter um Peter Parker sem essa tutela. Claro que aqui a gente tem, né, algumas coisas, algumas menções em relação ao Homem de Ferro, mas é pontual, até porque a gente tem aqui a presença do Jon Favreau como rap, né, como segurança particular de Tony Stark. Então, claro que a gente tem ali aquela figura do Homem de Ferro, mas a gente não tem mais essa dependência do Tom Holland, do Peter Parker, do Tom Holland em relação ao personagem. Como eu disse, eu fiquei preocupado, né? Na verdade, foi com a presença do Doutor Estranho nesse filme, né? Até eu pensei que, não que eu não gosto do personagem, mas eu pensei que, por exemplo, retirar o Tony Stark como essa figura mentora para o Peter Parker e ia colocar o Doutor Estranho no lugar do Homem de Ferro. Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? O Doutor Estranho, ele tem uma participação bem legal aqui no filme, e são participações pontuais, né? Ele não participa do filme por completo ativamente. E vai existir ali aquele choque de gerações, né, entre o Peter Parker e o Doutor Estranho.
Doutor Estranho, ele até diz que por isso que ele não tem filho, porque ele não tem paciência. E o Doutor Estranho ele vai ficar presente aqui mais na parte da magia, claro, que é isso que ele entende, né? Inclusive, a gente descobre, inclusive, que o Doutor Estranho, ele não é, nesse momento, o Mago Supremo, né? Quem é o Mago Supremo? O Yong. O Yong, que ocupou o lugar de Mago Supremo, enquanto o Doutor Estranho estava dizimado pelo estalar de dedo do Thanos. E o Yong, inclusive, que ele vai ter participação também bem pequenininha aqui, né? Ele só aparece no começo do filme e diz, me tire fora dessa treta aí e some. Com relação ao Doutor Estranho, né? Algumas escolhas de roteiro, eu achei algumas escolhas óbvias, porque, por exemplo, se você deixar o Doutor Estranho participando do filme todo, com certeza ele ia resolver aquela treta ali mais rápido, né? E como eu disse, talvez ele pudesse tirar o protagonismo do Tom Holland se ele participasse do filme, né? Então o roteiro dá conta para que o Doutor Estranho ele suma e depois ele volte, né? A volta pode ser de uma maneira tosca, uma maneira inesperada, mas ele volta depois já dos finalmente do filme para tentar consertar o que ele fez ali. E que inclusive, né, como já era de esperado, a gente vai ver a resolução aí do multiverso no filme do Doutor Estranho, né? Porque no final do filme o Doutor Estranho ele vai tentar consertar, né, as quebras que ele causou no multiverso. Mas a gente descobre numa das cenas pós-crédito do filme que aquilo que ele fez não deu o resultado que ele esperava. No começo do filme, a gente tem uma das coisas que já estava começando a me incomodar, que era o Peter fazendo besteira. Gente, eu tô falando aqui do Tom Holland, do Peter Parker do Tom Holland, mas não quer dizer que eu não gosto do ator. Eu gosto muito do Tom Holland enquanto ator, mas eu tinha alguns problemas com o Homem-Aranha dele, né? Que eu tô aqui explicando para vocês. As besteiras que o Peter Parker vai fazer do começo do filme são até plausíveis, né? Podemos dizer assim. Porque qual é a treta do começo do filme, né? A continuação do que aconteceu em Longe de Casa, né? Onde todo mundo descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha e ele está sendo responsável aí pela morte do Mistério. E aí ele tem a brilhante ideia de procurar o Doutor Estranho para que todos esqueçam isso, né? Para que todos esqueçam que ele é o Peter Parker. E aí ele começa a se lembrar de pessoas que não merecem esquecer que ele é o Peter Parker, né? Que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Ele lembra da MJ, lembra do Ned, lembra da Tia May, lembra do Rap. São pessoas importantes para ele. E aí é quando ele faz a besteira do filme, mas como eu disse, é uma besteira plausível. Ele começa a pedir para o Doutor Estranho, então, que ele faça com que só essas pessoas não esqueçam dele. E é quando o feitiço então dá errado. E aí, gente, um dos problemas que eu tive com o filme, né? O filme não é perfeito, o filme é muito bom, mas ele não é perfeito. É que tem algumas coisas que o filme ele não explica o porquê que aconteceu. Como, por exemplo, aqui, né? Por que que o feitiço do Doutor Estranho deu errado? Por que que ele deu errado? E ao invés de ele fazer com que as pessoas esquecessem do Peter Parker, por que que esse feitiço acabou abrindo o multiverso? O roteiro, ele não explica isso, pelo menos nesse momento. Possa ser que essa explicação venha no filme do Doutor Estranho. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele parece ser 3 filmes em um só. E eu fiquei impressionado com isso, porque como eu disse, eu fiquei com medo do filme ser uma bagunça. O primeiro ato a gente tem o Peter aí, como eu disse, imaturo, fazendo besteira e querendo provar sua inocência aí com relação à morte do Mistério. Mas o legal é a gente ver aqui também nesse primeiro ato que a gente tem um Peter altruísta, um Peter que ele bota os seus amigos acima das suas vontades. Ele é um momento bem bonitinho do filme, né, onde ele está tentando ali consertar as besteiras que o fato dele ser o Homem-Aranha acabou causando na vida do Ned e da MJ. Já o segundo ato, né, é a abertura do multiverso em si e a chegada dos vilões que estão sendo que foi aí bem ventilado, bem divulgado. A gente tinha chegado aí do Dr. Octopus, do Duende Verde, do Electro, do Homem-Areia, do Lagarto. E o ato, esse segundo ato, ele vai terminar aí com uma grande perda para o Homem-Aranha, né? Que é uma coisa que está bem presente na vida do Peter Parker, né? Nos quadrinhos ele perde o tio Ben e aqui no MCU o Peter Parker ele vai perder a tia May, que foi uma cena que me emocionou bastante e que eu derrubei umas lagrimazinhas nessa cena. Quando você vê a tia May ali, né, ferida, e você fica naquela tensão, ela não vai morrer, e aí ela fala, né, com grandes poderes vem grande responsabilidade, e você pensa, pô, ela vai ficar bem, mas aí depois
a gente percebe que ela não está tão bem assim, e a tia May acaba falecendo por conta aí, né, do Duende Verde. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, né, um ente querido do Peter Parker que vai morrer, porque o Peter Parker acabou tomando algumas atitudes que não deveria tomar, né? No caso aqui, por exemplo, ajudar os vilões que foram trazidos aí pelo multiverso. E o terceiro ato do filme, né? Esse talvez seja o grande spoiler, mas não é tão spoiler assim, porque todo mundo já sabia que isso ia acontecer, que é a chegada dos outros dois Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E foi nesse momento aqui, foi um dos momentos do filme que o cinema parecia que era um campo de futebol. Eu estava com saudade disso. A sessão que eu fui assistir estava completamente lotada, as pessoas riam, as pessoas choravam, as pessoas gritavam, as pessoas aplaudiam, eu também fazia isso, e por isso que eu disse que o Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, é uma montanha-russa de emoções, né? Você consegue sentir diversas sensações ali durante o filme. E é muito gostoso você estar na sala de cinema com todo mundo com a mesma vibe que a sua. O filme ele é dramático em certos pontos, ele é muito introspectivo para o Peter Parker e é uma jornada de amadurecimento para o personagem que ele estava precisando. Inclusive até o Tom Holland ele já tinha dito isso, que ele queria que o Peter Parker finalmente amadurecesse. E esse amadurecimento vem aí então após a morte da tia May, que foi a grande perda aqui para o personagem do MCU. Bom, mas vamos falar aqui, né, dos outros personagens que estão participando de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eu não preciso falar muito do Ned e da MJ, né? Eles estão sempre presentes, né, nas aventuras do Peter Parker. A Zendaya está maravilhosa aqui nesse filme. O Ned também, né? Inclusive ele tem algumas cenas impagáveis aqui e uma importância, digamos assim, mística em Homem-Aranha Volta para Casa. A gente tem aí a chegada do Charlie Cox como Matt Murdock, ou o Demolidor da Netflix, né? As pessoas estavam pedindo bastante para que o personagem da Netflix viesse finalmente para o MCU. Diversos rumores tinham saído, a Marvel tinha negado todos os rumores. Ele participa aqui, uma participação bem pequenininha, acho que são só cerca de 5 minutos, mas foi muito legal. Eu acho que a introdução do personagem aqui, isso foi para mostrar, né, que ele está agora no MCU. Eu já li aí algumas coisas que ele vai participar de outras produções da Marvel, né, de filmes, de série. Então a gente vai ver aí mais o Charlie Cox, mais o Demolidor do Charlie Cox mais pra frente. Não dá para saber ainda se ele é o mesmo Demolidor da Netflix ou se ele é um outro Demolidor, né? Mas a gente não viu muito, mas dá para ver que ele já tem ali os seus poderes, né? Quando é arremessado ali o tijolo, ele pega com a mão numa rapidez muito grande e o Peter Parker pergunta por que ele fez isso e ele diz que é porque ele é um bom advogado. Os vilões, né, como eu disse para vocês, são vários vilões que aparecem aqui em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. A gente tem aí o James Fox como Electro, que é um personagem aí que está sedento por poder. Ele tem uma participação bastante legal. O Alfred Molina como o Dr. Octopus. A gente conhece um pouco mais aqui do Dr. Octopus. A gente lembra mais por que o Dr. Octopus ele está tão revoltado assim com o Peter Parker, né? A inteligência artificial que ele criou para os seus tentáculos está controlando ele. E a gente vê essa cura aqui, né? Para a volta do Dr. Octopus a sua normalidade. E a gente tem também aí o William Dafoe como o Duende Verde, e que atorzaço, que interpretação do William Dafoe, para mim foi um dos pontos altos interpretação aqui, ele como Duende Verde. Esses são os vilões que tem mais destaque, mas a gente também tem aí a participação do Rhys Ifans como o Lagarto e do Thomas Hayden como o Homem-Areia. Tem uma participação um pouquinho menor, o Lagarto tem uma participação menor ainda, o Homem-Areia tem uma participação ainda um pouquinho maior, mas eles têm uma participação muito menor do que os outros 3 vilões que eu disse para vocês. E agora falando dos Peter Parkers, a gente, como eu disse para vocês, a gente tem finalmente aí, a gente tem a participação do Tobey Maguire e do Andrew Garfield como cada um do Peter Parker, como seu Peter Parker da sua própria realidade. O filme não deixa claro, né, se são os mesmos Peter Parker, mas eu tenho certeza que a gente viu dos outros filmes, né, desses atores. E quando eles chegam
o filme ele ganha uma nova cara, uma nova roupagem. A interação entre os atores é muito boa, é muito gostosa de se ver. E é nesse momento aqui que a gente tem os grandes fanservices, né? Sim, porque o filme tem muito fanservice e muito fanservice legal e divertido. Tobey ele faz aqui um Peter Parker mais maduro, mais sereno, já viveu muita coisa, foi impagável ver o Andrew Garfield pegando o Tobey Maguire das costas, estalando suas costas. É uma piada batida? É uma piada batida, mas foi uma piada divertida, pelo menos para mim. O Andrew Garfield, né, faz aqui o Peter Parker, que tem até uma certa redenção. O Peter Parker do Andrew Garfield, ele é criticado por bastante fãs, né? Então a gente vê aí o Tobey Maguire, que foi o primeiro Peter Parker, né? Dizendo que ele é espetacular, que o Peter Parker dele é espetacular. Ele repete isso mais de uma vez. E é muito bonitinho, né? ver esse reconhecimento do primeiro Peter Parker, falando isso para o Peter Parker do Andrew Garfield. E claro, a gente também, ainda falando da redenção do Andrew Garfield, né, a gente tem aí finalmente o Peter Parker do Andrew Garfield pegando alguém caído de um prédio, né? Ele pega a MJ, eu já imaginava isso, que isso ia acontecer quando eu vi nos trailers, né, que a Zendaya, que a MJ, estava caindo do prédio, eu já imaginava quem ia pegar ela era o Andrew Garfield, e foi isso que aconteceu. Mas foi uma cena muito bonitinha, a gente vê a expressão do Peter Parker, do Andrew, olhando para a Zendaya, dizendo finalmente, né, eu não consegui salvar a minha namorada, mas eu consegui salvar você. Foi uma cena muito bonita. Eu fiquei preocupado, né, também, né, com a participação do Tobey e do Andrew, que eles pudessem também roubar o protagonismo do Tom Holland, mas para mim isso não aconteceu. Eles servem aqui para a jornada de autoconhecimento do Tom Holland, do Peter Parker e do Tom Holland. É um momento de empatia entre os três personagens, né? Empatia principalmente para o Homem-Aranha do Tom Holland, para que ele pudesse perceber que tem pessoas que já viveram experiências parecidas com ele, que essas pessoas entendem ele e que isso é importante isso vai ser importante de alguma maneira para o amadurecimento dele, né? E que a vingança, né, pela vingar a morte da sua tia, tentando matar, né, o assassino da sua tia, isso não fosse acrescentar nada na vida dele, né? O Tobey Maguire, o personagem do Tobey Maguire viveu isso. Mas enfim, o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi uma grata surpresa. Eu não estava esperando muita coisa. Eu fui assistir por assistir, juro por Deus que eu fui assistir por assistir, porque eu estava com bastante receio, mas graças a Deus eu paguei a língua. É um filme que tem problema? É um filme que tem problema. Como eu disse para vocês, tem muita coisa que o filme ele não explica, né? Então, por exemplo, tem um momento ali, né, que o Peter Parker está na forma astral e ele consegue controlar a sua forma astral, mesmo sendo o Doutor Estranho, né, que tenha feito com que ele ficasse na sua forma astral, e o filme não explica por que ele controlou essa forma astral. Mas mesmo com esses probleminhas de roteiro, mesmo com falhas, mesmo com problemas, como eu disse para vocês, vale muito a pena assistir o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Vão assistir no cinema, a experiência vai ser muito boa, tenho certeza absoluta. Conta pra mim aqui nos comentários o que foi que você achou, se você já assistiu Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O que é que você achou do filme? Conta pra mim aqui pra gente debater. Se você não assistiu ainda, conta pra mim aqui quais são suas expectativas para assistir o filme. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente vai se ver no nosso próximo vídeo aqui do Mundo Camundongo. Até a próxima. Tchau!